Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Fundamentos de Ciências de Dados. Meu nome é Pedro Veras Guimarães, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica e da pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui então, dando continuidade às aulas que vocês iniciaram com o professor Tiago, e nós vamos começar então, a partir dessa semana, a falar sobre a transformada de Gabor e espectrogramas. Isso é equivalente ao capítulo 2.4, Gabor's Transform and the Spectrogram, do livro do Steve Burton. Então, antes de começar a falar da transformada de Gabor, né, nós vamos primeiro, quero relembrar vocês um pouco sobre nossa transformada de Fourier. A gente viu que para uma dada função, f de x, se a gente multiplicar por e na menos i ômega x vezes dx, então a gente obtém a função de transformada de Fourier. Essa função ela vai transformar então a relação do domínio de algum sinal, normalmente no tempo, tá? Aqui está escrito em função de x, tanto faz se for x ou t, né? E vai transformar então esse dado que está num domínio discreto, num domínio da frequência, tá? E a gente pode também aplicar a função inversa, no caso a gente tendo aqui uma função no domínio da frequência, da transformada de Fourier, a gente pode então voltar para o domínio do espaço, reconstruindo então a minha f de x em função ali, por exemplo, do domínio do tempo, tá? Aplicando a função inversa da transformada de Fourier, tá? Embora essa transformada de Fourier a gente consiga reconstruir, né, a partir do espectro da transformada de Fourier, a gente consiga reconstruir a função em x, né, a gente não tem uma informação detalhada do quanto esse sinal está variando em função do tempo, porque normalmente a gente considera uma janela inteira, né? E aí, no momento que a gente considera essa janela, como por exemplo aqui ó, a janela desse sinal, né? Se a gente pegar e calcular a função transformada de Fourier para todo esse sinal, a gente vai obter então um espectro de frequência, mais ou menos com esse, com um determinado pico na frequência que for dominante, então, para esse determinado sinal discreto, né? E a gente consegue ir voltar dentro dessa função, né? Aplicando então a transformada de Fourier em função das frequências dominantes, tá? Mas a gente não sabe, por exemplo, como que esse espectro ele vai estar variando no tempo. Então, isso assume que, por exemplo, a gente tem uma homogeneidade no nosso sistema onde a gente está aplicando essa transformada de Fourier. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma situação onde o meu dado ele está variando temporalmente, essa variação ela ia ficar toda ela suavizada dentro do espectro de Fourier e a gente não ia conseguir então ver ela com detalhes de como que ela está variando no tempo, tá? A transformada de Fourier ela é capaz apenas de caracterizar sinais que são verdadeiramente periódicos, tá? E estacionários. E isso é uma das restrições que a transformada de Fourier vai ter, tá? Quando a gente está trabalhando principalmente com sinais estacionários. Tá? Por exemplo, uma música, né? A gente sabe, se a gente estiver trabalhando com uma música, que a música ela muda ao longo do tempo. A gente pode ter uh, uma evolução musical, né? A gente pode ter ganhos, ela pode estar tocando numa determinada frequência e essa frequência pode ir aumentando quando a gente vai, por exemplo, acelerando a música. E essa música também pode ir reduzindo sua frequência temporal, por exemplo, se a gente for desacelerando a música, tá? E isso tudo ela acaba não sendo percebida se a gente simplesmente aplicar uma transformada de Fourier. Então, o que a transformada de Gabor propõe? Né? A transformada de Gabor nada mais é do que uma transformada de Fourier considerando apenas uma janela de tempo. Então, a gente tem uma janela de tempo que é uma janela móvel, que ela vai se deslocando aqui ao longo da série. E aí, esse deslocamento ao longo da série permite que a gente faça uma análise dessa transformada temporal. Então a transformada de Gabor, tá, ela também é muito conhecida como transformada de Fourier de tempo curto, ou STFT, que calcula basicamente uma FFT, mas dentro dessa janela móvel. Tá? Como que é feito isso? Tá? Então, se a gente considerar a transformada de Gabor, tá, ela pode ser calculada por essa funçãozinha aqui, essa g de f, onde essa g de f ela é a função tanto do tempo como
da frequência. Diferente da transformada de Fourier, que a gente tinha apenas uma função da frequência como resultado dessa função, aqui na transformada de Gabor a gente vai ter também uma função do tempo, que é justamente dessa janela móvel que é criada. Tá? Então, o que a gente tem que difere essa função aqui da transformada de Fourier? A gente tem aqui, né, o i ômega t, no caso, né, e a minha f de t, isso aqui se mantém igual da minha função, da minha transformada de Fourier. O que a gente tem de diferente aqui é essa função g. Tá? Essa função g, normalmente, ela é uma função, como, por exemplo, uma distribuição gaussiana, que a gente aplica justamente para criar essa janelinha aqui, ó, tá? Onde a gente move essa janela ao longo do tempo. Então, ela é uma janela que ela vai estar variando em função do meu tempo aqui, tá? Tá? Então, o meu g de t e ômega, tá? Em função aqui do tempo característico que a gente está considerando dessa janela, ela vai ser caracterizada aqui por essa funçãozinha e na i ômega tal, tá? E a minha g de tal menos t, que vai ser o que vai me dar o limite do deslocamento dessa minha janela. Enquanto que o meu g de t, essa função aqui que a gente está multiplicando, ela é simplesmente, né, normalmente, uma janela gaussiana, uma função gaussiana que vai criar essa minha janela. À medida que eu vou aplicando essa janela, tá? Essa janela ela vai se tornando zero, então ela vai estar zerando todos esses valores, e aí eu vou estar calculando o FFT apenas para o que tiver dentro desse limite não nulo dessa minha janela que eu vou estar calculando aqui da minha FFT. Tá? E, assim como na transformada de Fourier, como eu posso calcular a transformada de Gabor, eu posso calcular a minha transformada inversa de Gabor também. Tá? E aí ela é representada por esse g na menos 1 aqui. Tá? Então, se antes eu tinha uma função aqui de t, uma função de onda variando ali no tempo, tá? Agora eu tenho ela, o resultado dela me deu uma função em função da frequência e do tempo, tá? Com essa transformada de Gabor, eu posso pegar essa função que eu tinha em função de t, por exemplo, esse espectro que eu tinha em função de t e ômega, e voltar ele então para uma função que seja meramente uma função da, que descreva o meu sinal em função de t, tá? Observem agora, tá, que como agora eu tenho uma função que varia em função de ômega e de t, tá, nesse caso aqui, então, eu tenho que ter uma derivada dupla. Tá? Eu vou ter uma derivada em função do tempo e uma derivada, então, em função de ômega para poder resolver essa minha equação. Tá? E aí ela vai ser dada, então, por 1 sobre 2π vezes o módulo ao quadrado dessa minha função g, e aí eu vou ter uma integral dupla. Tá? De onde até onde? De menos infinito até infinito, tá? Dessa minha função espectral, que eu já vou mostrar um exemplo aí dessa função espectral, aqui em função de ômega, tá? E da minha função g, que no caso aqui normalmente a gente considera essa função gaussiana e ômega t, vezes ômega t, tá? Então, que são essas duas funçõezinhas aqui que a gente calculou, tá? E aqui o dw, né, é o quanto que vai estar variando discretamente no intervalo da frequência, tá? Observem a semelhança, né, que a gente tem aqui entre a minha função de Gabor, tá, e da minha função FFT, tá? Então eu coloquei aqui, né, essa aqui é a minha transformada de Fourier na forma clássica, tá? A gente tem aqui f de aqui está em função de x, tá? Mas poderia ter escrito em função de t, tá? Então eu tenho aqui uma f de t, aqui está em função de f de tal, e na menos i ômega tal, e na menos i ômega t. E aí a gente acabava aqui dt, né? Então dt ou dx, né? Se a gente tivesse escrito em função de t, tá? Então a única diferença dessa transformada de Gabor, tá? É justamente essa funçãozinha aqui, ó, que a gente incluiu ela, que é essa minha janela espaço-temporal no formato gaussiano que a gente excluiu nessa função, tá? Como o resultado dessa minha função de Gabor, ela vai me dar uma função de t na saída como resultado, tá? Então agora eu vou estar criando mais uma dimensão dela
do meu espectro, porque o meu espectro ele vai estar variando em função de ômega e em função de t. Tá? Então, esse espectro que está variando em função de ômega e t, quando eu for calcular a função inversa dele, eu vou precisar tanto integrar ele em função de ômega, como integrar ele, então, em função de t. O que isso nos fala na prática, tá? Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui logo em seguida, tá? No MATLAB, tá? Mas o que isso nos fala na prática? A gente tem aqui, por exemplo, né, um sinal, pode ser um sinal de música, né? A gente vai fazer o exemplo desse sinal, tá? E esse sinal, então, a intensidade desse sinal, ela está variando em função do tempo, tá? Então, o que está acontecendo aqui em função do tempo, né? À medida que o tempo passa, esse sinal vai se movendo mais para as altas frequências, tá? Então, ele vai ficando cada vez mais agudo. Se a gente fizer um paralelo, então, com a música, né? A gente sabe que sinais mais agudos têm uma frequência mais alta, enquanto que sinais mais graves têm uma frequência mais baixa. Então, à medida que esse sinal vai aumentando, né, à medida que o tempo vai passando, é como se esse meu som, por exemplo, estivesse se tornando cada vez mais agudo, tá? E aí ele vai aumentando aqui, e aí se a gente aplicar uma FFT unicamente nesse sinal, a gente vai ter isso aqui, né? O Power Spectrum, né? O espectro de potência, tá? Dessa minha FFT. Mas como a gente aplicou janelas, então é como se a gente pegasse, né, para cada intervalo de tempo, a gente pegasse apenas uma janelinha, calculasse a FFT. Essa FT vai dar esse espectro. E aí, de novo, a gente mexe um pouquinho mais essa janela, né? Próximo passo de tempo, a gente calcula de novo, dentro dessa janela, uma nova FFT. E aí a gente vai ter um outro espectro. E aí é como se a gente fosse somando no tempo esses espectros, né? E aí a escala de cor aqui, ela vai me dar a potência, né? Desse espectro, ou seja, vai me dar essa intensidade aqui que está nesse sentido, tá? Então, esse sentido vai variando ela ao longo do tempo, tá? Isso é muito interessante porque a gente consegue, então, avaliar como que nossa potência, nossa frequência de pico, né? Nosso sinal mais dominante dentro do nosso espectro, vai estar variando em função do tempo, tá? Então, uma ferramenta muito útil aí para vocês utilizarem do ponto de vista de análise e processamento de sinais. Então, essa transformada de Gabor, né, a gente pode calcular ela assim como FFT, né? Na verdade, a maior parte de vocês vão estar calculando ela sempre na forma discreta, né, que seria a forma que a gente calcula nos processamentos de sinais, né? Quando os dados vêm para a gente, eles não vêm como uma função contínua no tempo, né? A gente não tem essa função que descreve continuamente ela no tempo. Normalmente, o que a gente tem são sinais esparsos no espaço, ou seja, sinais discretos. Então, assim como na transformada de Fourier, a gente pode calcular esses sinais discretamente no tempo, tá? Então, como que a gente calcula esse sinal, né? Então, nós vamos chamar aqui uma função nu, que vai ser de j vezes um delta ômega, onde esse delta ômega vai ser o intervalo de frequência que eu vou estar trabalhando no meu problema, tá? E aqui o meu tempo, né, o meu tempo característico tal, que a gente está calculando aqui, ele vai ser dado então por K, onde K descreve aqui a posição, né, do tempo que eu estou, e o ΔT, então, o intervalo de tempo que a gente está calculando aqui do meu problema. Tá? Então, a minha função de Garbo, tá, esse gzinho minúsculo de IK para cada passo de tempo, né, que a gente vai ter, ele vai ser dado por E na I vezes 2π J, que é esse índice aqui, tá? Delta W vezes o tempo, tá? Assim como assim como a gente tinha calculado na função discreta de transformada de Fourier, tá? E aí aqui quando a gente for calcular, né, lembra que isso aqui é a janela da função de Gabor. Quando a gente for calcular para essa janela aqui, a gente vai ter a função g, tá? E a gente vai calcular ela do tempo que a gente está calculando, tá? E vamos pegar um intervalinho antes, tá? Que vai ser dado então por k vezes um ΔT. Então isso garante então que a gente esteja pegando, né? Tem um intervalo que a gente esteja trabalhando com a minha função de Gabor no intervalo aqui dessa posição, né? Então seria o t atual menos o K, o índice, né,
anterior vezes um ΔT, tá? Isso garante então que a gente trabalhe então com um intervalo de tempo discreto, tá? Que a gente vai estar trabalhando, tá? Isso aqui a gente define para ela, a gente já vai fazer exemplos e ver aplicações dessa função, tá? E então essa minha função, né, ela pode ser escrita como essa a minha f, né, a minha f de ik, de jk, ela vai ser então, né, o produto interno de f como com a minha g de jk, tá? E ela vai ser dada então pela integral, a integral numérica aqui no caso, né, dessa minha função f de t vezes então a minha transformada de Gabor no tempo, no intervalo vezes o meu dt, tá? E aí, bom, tem várias formas que a gente pode calcular essa integral, né? Aqui, normalmente a gente vai calcular ela de forma numérica, tá? Então, por exemplo, a gente pode calcular ela através de uma forma trapezoidal ou utilizando a soma de Riemann ou uma função discreta, tá? Da minha f e a minha g de jk. Tá? Agora, então, nós vamos passar para falar de alguns exemplos, né? Nós vamos calcular, então, aquele exemplo que a gente viu, que seria, por exemplo, um pulso oscilatório, tá? De uma função cosseno, tá? Ela é dada, então, por essa frequência, tá? E por essa f de t, né? Que seria uma função cosseno, tá? E que esse meu ômega aqui, tá? O meu ômega ele está variando também em função do tempo, tá? Então eu tenho uma frequência que varia em função do tempo, tá? E aí agora nós vamos fazer alguns exemplos no MATLAB, tá? Para exemplificar então a transformada de Gabor, tá? Essa daqui é uma aplicação, né, da sonata de Beethoven, né? E tem algumas explicações mais sobre elas, tá? E aqui a gente pode ver, né, que se a gente aplicar essa transformada de Gabor, tá, para cada nota, tá, a gente tem, toda vez que ele toca uma nota, a gente tem um pico no impulso no tempo, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tan, 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 toda vez que ele aperta uma nota no piano, né, a gente tem então esse pico de pulso e a gente tem um sinal mais forte dessa transformada, tá? E aí é interessante que a gente consegue ver como que esse espectrograma ele evolui no tempo, tá? Então, por exemplo, por uma música, né, a gente vai ter momentos que a gente vai ter uma maior intensidade do sinal e outros que a gente vai ter menos, né? E para cada nota, né, aqui a gente pode observar aqui, né, são notas que estão trocando bem rápido, né, mas em certos momentos aqui a gente tem várias notas soando concomitantemente. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 notas, tá, sendo tocadas simultaneamente, tá? E obviamente Beethoven não tem 15 dedos, né? Então, o que isso está nos dizendo, né, que na verdade acontece, né, a gente tem os harmônicos que são tocados. Então, toda vez que a gente tem uma nota sendo tocada, ela ressona em harmônicos, e aí esses harmônicos a gente consegue também observar eles nos sinais quando a gente aplica a nossa transformada rápida de Fourier, tá? Aqui está o vídeo, tá? Vocês podem tentar acompanhar esse vídeo diretamente aqui, tá? E eu não quero me delongar muito aqui, porque eu quero que a gente passe para a parte prática, porque meu objetivo nessa disciplina sempre foi criar uma disciplina um pouco mais prática, então é importante que vocês saibam a teoria, né, obviamente, né, mas também eu quero salvar um tempo para a gente poder falar um pouco mais da parte prática, tá? Então nós vamos agora vamos trabalhar um pouco com o exemplo dessa sonata de Beethoven também. Nós vamos fazer esse código aqui no MATLAB, tá? Eu vou gravar um outro vídeo agora com a gente trabalhando só exemplos da transformada de Gabor e espectrogramas, certo?